Sejam bem-vindos ao Compasso Simples. O nosso convidado de hoje é João Gaspar, professor, músico, criador de muitos projetos e muito mais. Vão conhecê-lo hoje. Bem-vindo, João. Olá, Miquel, obrigado. Fala-nos um bocadinho destes projetos todos que tu fazes. Como é que começaste a ter essas ideias todas? Isto é tudo uma fuga. Nós estamos sempre à procura de alguma coisa para construir. Acho que é sempre à procura de um sonho, não é? Mas como esse sonho está sempre tão longínquo, nós vamos fazendo passo a passo algumas coisas que nos levam a isso. Sei lá, mas os sonhos também são mutáveis. Há uns anos, o meu sonho era um dia ter um espetáculo no Teatro José Lúcio da Silva, um espetáculo meu. Consegui. E achei que foi demasiado modesto. Então depois tive outros sonhos. Estrear uma obra no Centro Cultural de Belém, como compositor. Consegui. Estrear uma obra na Casa da Música, que tu como mestre até dirigiste há pouco tempo. E consegui. E então acho que isto é um bocadinho um lado desta perseguição que os criativos, que os artistas têm consigo mesmo e com o seu alter ego, que é isto ainda não é suficiente. E então isso vai-nos levando sempre à busca de novos projetos, de novas ideias e de tentar concretizar. Uma coisa que eu sinto que tem pautado os meus projetos é que eles não são muito perfeitos, mas são feitos. E eu acho que este aqui é um dos caminhos que eu tento levar, inclusive para os meus alunos ou nas palestras que faço para jovens sobre gestão e desenvolvimento artístico. É isto. Pelo menos façam, tentem fazer acontecer. E qual é a sensação de quando acontece, tens outro objetivo logo seguido, mas é no momento ou é quando chegas a casa ou no dia seguinte que voltas a pensar isto já está, seguinte? A minha mulher diz que eu devia me focar apenas num projeto e torná-lo o maior possível, mas eu não consigo muito bem viver assim, porque isto é um caldeirão aqui de ideias e às tantas estamos a construir um projeto, estamos a desenvolvê-lo, mas aparece uma encomenda ou aparece uma outra proposta ou uma outra ideia e nós achamos sempre que há espaço para construir. Acho que isto aqui também é um bocado um instinto de sobrevivência, porque nós quando terminamos um projeto, o que é que vamos fazer a seguir? Eu prefiro ter já o planeamento daquilo que poderei fazer a seguir este projeto terminar. E então isto aqui, às tantas, entra-se aqui num ciclo vicioso. Eu acho que isto aqui é um bocadinho viciante, mas lá está. Nem tem que ver com o sucesso, o próprio sucesso das coisas. Sim. Aliás, ter sucesso é o que é as coisas concretizarem-se, provavelmente. É muito relativo. Mas isto é viciante, é criar, ver as nossas ideias postas de maneira diferente. Mas hoje sentes-te mais o quê? Músico, compositor, professor? Há uma coisa que achas que és mais que o resto? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu estou a apaixonar-me muito pelo campo da composição porque, de facto, permite-nos criar imagens de forma diferente. E eu, como trompista, por exemplo, eu sou um intérprete. E como compositor eu posso criar o material para os outros, o texto para os outros interpretarem. E acho isso mais desafiante, até porque é algo que eu estou a descobrir agora. Nós somos especialistas na nossa área, na música, como trompistas, somos especialistas, e isso foi um caminho, um percurso de grande luta, de grande batalha, não é? Eu não diria que tenha chegado ao limite como intérprete, antes pelo contrário, muito haveria por fazer, mas há outras áreas que agora estou interessado em descobrir. Eu gostava muito de conseguir ser um músico o mais completo possível, como intérprete instrumentista, como intérprete maestro, como compositor, criador. Era mais por aí que eu queria concretizar-me, porque acho que chegando ao final da vida e tentando perceber um pouco mais sobre tudo, talvez consiga, sei lá, sentir-me mais completo. E achas que, eu sinto muito, por exemplo, em Portugal, as pessoas acham muito que quando nós ou damos as aulas, ou somos mestres de uma banda, ou fazemos concertos, são tudo segundas opções, terceiras opções, quartas opções. Tu sentes isso? Ou achas que começou assim e hoje já não é? O que é que tu sentes?
Eu acho que isso ainda é assim, na medida em que assisto a várias, sobretudo durante a pandemia houve mais isso, muitos podcasts, muitas conversas online e falava-se muito sobre estes assuntos, e aquilo que eu percebi é que é insistente a ideia de que quando alguém vai estudar música, seja pelo ensino vocacional e depois para o ensino superior, os seus destinos resumem-se à interpretação. E quando eu digo resumem-se, não é no aspecto redutor da coisa, mas, enfim, eu acho que o intérprete é muito mais completo se tiver outra perspectiva. Vamos ser práticos. Eu estou a tocar numa orquestra, tenho uma passagem de um solo de trompa para tocar. Se eu já tiver passado pela experiência de ser maestro, ou pelo menos tiver a experiência de ler uma partitura no seu todo, muito provavelmente vou conseguir perceber melhor em que é que a minha parte específica se integra, não é? Então, provavelmente eu poderei ser um intérprete mais rico, mais informado. Não se trata de ser melhor, ser pior. Há pessoas que nunca passam por isso e são extraordinários, mas provavelmente podemos ser mais completos e ter uma ideia mais completa, não é? Passando aqui a expressão da obra em si como intérpretes. Portanto, acho que quanto mais coisas nós fizermos, quanto mais áreas nós desenvolvermos do ponto de vista criativo na nossa área de especialidade, eu acho que é melhor, deixa-nos com um sentido mais informado do bolo inteiro. Porque, na realidade, se nós imaginarmos um bolo de morango, nós provavelmente somos só um dos ingredientes, enquanto intérpretes somos só um dos ingredientes. E eu gostava de dominar um pouco o morango, a massa, o chantilly, não é? E então ter um pouco mais domínio do bolo todo. E portanto, eu acho que esta é a minha perspectiva naturalmente, é que apesar disto, e isto é uma mensagem que eu passo aos jovens para os quais faço as minhas palestras, é que nós hoje em dia somos ensinados a saber muito mais sobre cada vez menos. Não é? Aprendemos muito sobre como desenvolver um parafuso, mas pouco sabemos sobre onde o aplicar. E eu acho isto um pouco infeliz, na medida em que as pessoas cada vez sabem menos. Então somos altamente dependentes uns dos outros. Eu hoje preciso de um carpinteiro para ir lá à casa ou de um canalizador porque eu não sei fazer isso. Não. E antigamente os nossos pais sabiam fazer tudo. Isso, né? Sabiam fazer os tudo. Homens antigamente sabiam. Não é? Os homens ou as mulheres, não é? Sim. Quer dizer, antigamente até era tudo muito sexista, mas... mas estou a brincar, dizia-se muito isso. Evidente, sei lá, sabes cozinhar. Sei, sim, mas por exemplo há coisas em casa... Por exemplo, em minha casa quem vê o óleo do carro fica aqui é a minha esposa, não sou eu. Isso é uma coisa, se eu dissesse isso ao meu pai, ela vai estar como o meu avô, se tivesse vivo, gozava comigo o resto da sua vida. Não, é isto, e estamos cada vez mais dependentes. Isto não tem mal nenhum, é uma tendência. Não, sim, isto é uma constatação, não é? É mesmo assim, sim. Agora, é isso. Se me perguntavas se eu acho que ser professor ou ser compositor, para quem faz estudos de música, é secundário. Não acho, até porque cada vez mais há mais essas áreas de especialização na formação, no ensino em geral. Cada vez há mais cursos. Há curso de composição, curso de direção coral, direção orquestral. Portanto, já não se é só um músico intérprete e depois vai-se para essas áreas. De toda a maneira, acho que quando nós vamos estudar música, para o ensino vocacional, nomeadamente, ou para o conservatório, somos estimulados a desenvolver especificamente aquela área que é a interpretação instrumental. E então acabamos por continuar a ser vistos como é músico, mas é compositor, mas isso é uma coisa secundária. Pois é, isso. E tu não tiveste um momento, digamos, de luto, sempre falo da minha experiência, porque nós somos especialistas, passamos a nossa vida 7, 8 horas por dia a estudar uma coisa. E depois a vida vai andando e já não conseguimos manter esse tempo de estudo. E depois aí está, tu na composição, eu com alguns projetos também, com outros projetos, e começamos a estudar menos, que não dá. Depois família, esposa, filhos, menos. E não sentes, não houve um momento na tua vida que pensaste, ok, já não consigo, e como é que lidaste com isso? Felizmente tu ainda mantens mais sim, porque a minha atividade principal é tocar, como intérprete, como trompista,
Sim, tens os CDs e tens a tua vida recitais, mas... Consigo, sim, mas tens razão, é muito difícil conciliar. Eu imagino, eu por acaso tenho um trabalho estável, fixo, como trompista, mas eu imagino que quem não o faça seja mais difícil, porque os salários não justificam o tempo em emprego. Repara, se eu sou professor num conservatório, se eu só desse aulas nesse conservatório, eu não conseguia pagar sequer uma renda na zona onde eu vivo, a renda de uma casa. Quanto mais o que vem aí, a alimentação, contas, etc. E, portanto, é natural que nós, quando não temos um emprego, uns quadros ou um contrato que nos permita... Há professores em conservatórios, é bom que também que se perceba, há professores em conservatórios que conseguem ter horário completo, há instrumentos altamente concorridos, mas, por exemplo, nós, trompistas, quem toca tuba, trombone, por exemplo, são instrumentos que nunca conseguem preencher, ou raramente conseguem Sim, depende das preencher. cidades e dos sítios também. Sim, também exatamente, Sim. depende da região. Lá em cima no norte é mais fácil. Mas quer dizer, as pessoas não conseguem depender só desse rendimento. Então têm de desenvolver outras atividades. Eu, felizmente, poderia viver apenas de uma atividade, mas eu nunca sei como é que é o futuro. As coisas podem mudar. E não gostava de acabar os meus dias de vida a pensar que só fiz uma coisa. Então, sim. Gostava de aprender sobre mais. Mas eu compreendo quem não tem algo muito estável na nossa área. Imagine-se outros projetos criativos. Falou-se recentemente sobre os artistas que faziam parte daquele centro comercial Stop no Porto, que foi encerrado por falta de condições. Questões políticas à parte, a verdade é que aquelas pessoas dependem daquele espaço para a criação dos seus projetos, para ter rendimento, porque no final de contas nós somos artistas e as pessoas olham para nós como seres muito livres, quer dizer, muito criativos, muito fora da regra, não é? Mas na realidade as pessoas precisam todas de rendimento. É tudo muito divertido, tudo muito engraçado. É muito engraçado ir a uma feira medieval e ver um bobo. Mas o bobo é um artista, ele depende daquilo e provavelmente só faz aquilo de forma sazonal, que é quando há estas feiras. Talvez, lá está, para não ter um rendimento apenas sazonal, talvez tenha de desenvolver outras atividades. Então, isto de criar projetos e... além de nos completar mais como na nossa área de especialização, acho que é uma forma também de nós termos outro tipo de rendimentos. Não, sim. Mas eu falo também tu conheces-me do meu caso, que acho que todas as coisas que passamos levam-nos a um caminho. Eu sei muito bem que se não tivesse passado aquele tempo todo de estudo, se não tivesse ter tocado... Há dias pensava com a Filarmónica da Guia, fizemos um concerto na Casa da Música, mas eu comentava isso com eles. Eu já toquei em algumas salas bonitas, de música barra, em Conselho Gabar ou ela Filarmonia, mas não é, e pode soar poético ou um bocadinho... Não sinto menos, neste momento da minha vida, não sinto menos importância de fazer um concerto desses, de fazer um concerto no Cabeço do Carriço. Claro. Numa festa onde eu sinto que tenho 5 casais velhotes ou de idosos ou de pessoas e que sorriem, estão a bater palmas, claro, e estão felizes com essa música. E não é tudo um caminho, e não é, está, estamos a dizer, não é uma segunda opção, a terceira opção é aquilo que me faz bem, é para a comunidade. E esquecemos, é um caminho. Quando nós vamos subindo, como no outro episódio falava disso, quando nós vamos subindo, esquecemos de onde vimos. Somos jovens, temos erros, e esquecemos que foi ali que nascemos, na terra. Eu estou inteiramente de acordo. E acho que isso, há pessoas que esquecem, faz parte, e acho que chegar a essa fase. Mas como é que tu mantens essa ligação? Mantens essa ligação também, és mestre e fazes concertos com... Eu sou apaixonado pela cultura popular e cultura tradicional. E nós crescemos num ativo muito importante em Portugal da cultura popular portuguesa, que são as bandas filarmónicas. Foi aí que nós aprendemos. Foi aí que eu aprendi valores básicos da vida, valores básicos sociais, de convivência em comunidade. Foi lá que eu aprendi isso, sem sombra de dúvidas. Ou também foi lá que eu aprendi isso. E, portanto, eu estou muito ligado e é uma paixão que eu tenho. Eu também sou mestre de uma banda filarmónica, uma casa muito prestigiante, com uma grande história, que é a Filarmónica da Vestiria, e
a responsabilidade é imensa. É como tu dizes, nós tocámos juntos na Orquestra Mundial de Jovens. Quer dizer, fizemos espetáculos extraordinários com jovens de todo o mundo, em salas completamente esgotadas e salas super importantes. E depois é isso, parece que tudo aquilo que nós fazemos agora é completamente distante, é menos importante. Antes, pelo contrário. Ainda bem que pessoas com as nossas experiências Sim, é isso, podem voltar aos seus locais de origem e partilhar essa experiência. Toda a gente que conviverá connosco ou com colegas nossos que tenham tido estas experiências irá receber muito mais. É o teu caso. Se tu agora és mestre de uma banda e tocaste na Orquestra de Jovens Gustavo Mahler, que é uma das melhores do mundo, Holstein, a Suíça Romande, presumo também. Quer dizer, a Orquestra Mundial, todas essas experiências, e não só, até os teus fracassos, até o facto de não teres conseguido entrar em algumas orquestras, e tantas provas que fizeste. Todo esse mindset que foi construído e toda essa bagagem que tu tens vai ser muito importante para passar a estes jovens que tens sobre a tua alçada e sobre a tua responsabilidade. Portanto, eu acho que nada disto é secundário e, aliás, a própria cultura popular, o próprio país beneficia deste insucesso em coisas maiores. Mas eu não sofro muito com isso. Naturalmente, são vários processos. Se eu preferia, a uma dada altura da minha vida, ser primeiro trompa de uma orquestra europeia, não é? Se tivesse nas alturas das audições ganho uma audição prestigiante, nem ia saber que mundo é este. E provavelmente não estaríamos aqui juntos. Tu falavas no início de que quando consegues um objetivo, que és o seguinte, eu sentia, e também falava disso, sentia muito, felizmente toquei na Casa da Música, contando com ensaios e concertos, estive naquela sala, vamos dizer, tipo 100 vezes, desde ensaios e concertos. E à medida que vais fazendo concertos, esqueces-te de onde estás, porque é mais uma coisa. É mais uma coisa. Normaliza-se. Sim, não há aquela felicidade, aquela estar ansioso, mesmo uma coisa boa. E quando fizemos esse festival de bandas na Casa da Música, voltei a senti-lo. E não é só de estar nervoso, porque não é um campo ainda que domino, não é isso? Mas voltei, mas uma felicidade boa, estava mesmo. E olhando para os músicos, eu vejo que eles, sei lá, aquilo é o máximo, é o momento alto deles. E isso é sucesso. Eu acho que isso é o sucesso. Miquel, permite-me. Eu acho que nós muitas vezes estamos equivocados e lá está. Nós somos muito levados a acreditar nisto, que é a maior parte daquilo que nós podemos passar aos outros não é conhecimento técnico. Sim. Não é? São experiências pessoais, experiências humanas. E nós temos muito mais a acrescentar. Quanto mais experiências de vida tivermos, né, mais temos a acrescentar aos grupos. E muitas vezes espera-se de um maestro, por exemplo, um grande técnico, uma pessoa que domine completamente o gesto, que domine completamente a partitura. E isso é fundamental. Mas também é fundamental uma pessoa que saiba comunicar com os músicos, sobretudo no meio filarmónico, por exemplo, em que nós lidamos com um meio muito mais complexo. Aquelas pessoas querem estar ali. Aquelas pessoas não dependem daquilo, portanto, elas de um momento para o outro podem não querer estar ali. Então, as exigências são muito maiores do que o campo técnico. E nós somos responsáveis por manter as suas motivações, por as manter lá e, sobretudo, por manter todo o trajeto que a casa tem vindo a ter ao longo. E agora, a maior parte das bandas é isto, estão neste domínio temporal que é do centenário. Portanto, então, casas que sobreviveram a mais de 100 anos de história, somos nós responsáveis por continuar esse legado, não é? Então isto é uma responsabilidade muito grande, é muito importante esse trabalho. E sobretudo às vezes para virar a página. Às vezes as bandas estariam numa tendência diferente e nós somos responsáveis muitas vezes por imprimir o nosso cunho pessoal, emocional, social e depois técnico também, mas deixar esse nosso cunho até para ver se invertemos alguma tendência. Eu acho que hoje em dia vejo que esse papel na comunidade é a coisa mais importante, porque mesmo na educação nós damos aulas, acho que somos os únicos que dão aula individual, acho que não há mais nenhum curso. Certo. Ou seja, os pais daqueles meninos confiam em ti para estar 45 minutos com ele, ou 90 em alguns casos, e que tudo o que tu dizes fica. Infelizmente não fica tudo as coisas, mas há coisas que nós queríamos que ficassem, mas se forem coisas más, às vezes
eu venho do meu tempo de escola e professores que passaram por mim e te fizeram, não se chamava bullying naquele tempo, mas ou gozava com o sotaque ou com o acento, professores. E hoje penso que ficam, deixam-te, não há hipótese. E como é que isso é possível? E nós, individualmente, temos de ter muito cuidado. As pessoas não sabem, o que quer dizer é que as pessoas não sabem a responsabilidade que é uma aula individual e o peso que tem para o resto daquela vida. Nós, ensino articulado, são 5 anos com aquela... Ou talvez, se calhar, os pais dos nossos alunos têm mais noção disso do que propriamente nós. Sim, se calhar as pessoas não têm noção do peso que têm. Acho que bate um pouco naquela questão que estavas a falar, e que eu falei também no início, que é, atingimos um determinado objetivo, aquilo normaliza-se e nós perdemos a noção da importância que aquilo tem. Sim. A forma como nós nos apresentamos então, perante um aluno é muito importante. Pois, eu não sei se foi se foi com a idade ou não, mas hoje, cada aula, tento que aquele rapaz ou aquela menina vá para casa com algo novo, nem que seja um pensamento, ou seja, porque está, são 5 anos, estamos a falar que é dos 10 aos 15, é se não for 8, se não for 8 anos, é aquela fase, aquela mudança, que às vezes dizem-me coisas, aquele tipo de ensino nada contra, cada um faz o que de chicote, aquela que as pessoas são maus, claro. E no miúdo de 11 anos, 12, qual é o objetivo? Claro. Que aquele tenha... Como é que tu... E há uma coisa que é, nunca desprezando a importância que o ensino da música tem, na realidade o que nós fazemos é uma formação complementar. E eu acho que isso aí é paradoxal, porque isso aí ainda acredita mais responsabilidade naquilo que nós fazemos, porque os miúdos, os alunos no ensino regular não têm a atenção de nenhum professor que nós lhes podemos dar na aula individual. Por conseguinte, vão tomar-nos como maior referência, porque são 45 minutos, como tu dizes, ou 1 hora, ou o que seja, de contacto altamente direto. Além disso, provavelmente eles estão a tocar um instrumento musical, é uma coisa que eles gostam muito, olham para o professor como uma referência porque é o especialista naquilo que eles mais gostam de fazer, que é um hobby para eles. Enfim, no ensino articulado não é um hobby porque é uma disciplina que conta para o currículo académico, mas enfim, acaba por ser sempre um hobby na medida em que é algo que eles gostam. Sim, não é? Sabes que eu vejo muito dos meus alunos, quase nenhum olho para eles e penso que eles vão ser músicos. E não é pela falta de talento. O meu objetivo não é esse. Nunca foi. Claro. Se um deles me disser gosto mesmo de música, vamos fazer isto de vida. Aí muda o tipo de aulas, porque quer claro. que ele conheça o que vem aí. Mas é que eles gostem de música. Eu sei que ainda não deu tempo suficiente para vermos a evolução, mas o ensino articulado tem são centenas de milhares de alunos que têm música. Supostamente de haver centenas de milhares de mais público nas salas, porque os meninos mais os pais, se gostassem, ou seja, quer dizer, se conseguimos fazer que aqueles meninos gostem de música, é um potencial cliente, é um potencial cliente, consumidor de música. Se fizermos que eles naqueles 5 anos não gostem de música, se formos rígidos as aulas e que façam que eles não gostem de música, aquele menino não vai pedir ao pai para ir ver um concerto no futuro. Não, de acordo. E isso acho que ainda... Porque voltamos, somos avaliados pelo sucesso dos alunos que temos, algumas pessoas. Mas isto é uma tendência que eu creio que se pode inverter e que se está a inverter. Naturalmente, acho que não deu tempo suficiente para percebermos. Não é há muitos anos que existe um mestrado em ensino da música, por exemplo, não é? E os mestrados já têm já têm um programa, um conteúdo programático que aborda estas questões emocionais, não é? Todas essas experiências. Há cada vez mais estudos acerca disto e que são abordados nestas áreas de formação. E, portanto, eu acho que isto tendencialmente irá mudar, não é? Antigamente falava-se muito no mérito artístico. Tinha de se ter mérito artístico para se ser professor. E isso não garantia as competências provavelmente necessárias para a docência. E, quer dizer... E mesmo assim, não significa que quem tenha um diploma que desenvolva essas competências, sim. Não é? E em boa medida, se nós pensarmos bem, se calhar vemos isso à nossa volta e não é exatamente isso que acontece. Mas o que está previsto com a formação é isso, é facultar
dotar os alunos, né, que estão a fazer esse nível de formação, de competências necessárias para o desempenho daquela função. Neste caso é ser docente. E isso antigamente, se calhar há 20 anos, não era assim, não é? Fazia-se, poucos eram aqueles que tinham uma licenciatura, portanto eram professores aqueles que tinham mérito artístico. Isso é uma coisa que já está a ser alterada, e isso é um sinal. Estamos num processo de transição, mas isso é um sinal de que há cada vez mais preocupação com as competências menos técnicas, por exemplo, falando aqui na área específica da formação da música, menos focadas na componente técnica da interpretação e mais focadas na componente emocional, em todas as componentes que são inerentes à docência, não é? Portanto, isto é um sinal que as coisas estão a mudar. É um sinal também, pegando numa das suas perguntas ainda agora, que cada vez mais ser professor é menos uma posição secundária. Só é porque, em muitos casos, o rendimento que um professor tem numa academia, num conservatório, numa escola de música, não é suficiente para pagar as contas. E o professor, então, não pode fazer aquilo como atividade principal, não é? Mas acho que as pessoas não têm ainda... O tema da educação é um tema que eu gosto muito, mas acho que as pessoas não têm noção da importância que tem e como as aulas são dadas, e que não mudou há 100 anos, é tudo igual. Vai mudando, mas muito pouco. Mas a importância que faz para o ser humano e para o futuro. Porque nós, os adultos, é quase impossível mudá-los. Pois. É quase impossível mudá-los. Não, e sabes porquê? Provavelmente porque todos nós fomos ensinados ou fomos educados num sistema de ensino muito fechado sobre si mesmo, e isso molda a nossa disponibilidade para aprendermos mais ou desenvolvermos outras competências. É por isso que eu estou sempre à procura de algo novo. Um exemplo, quando eu criei a Vila Compasso, eu não sabia como é que se escrevia um livro e questionava, mas será que eu tenho competência suficiente para escrever um livro? E depois pensei, não, um livro é isto, é uma forma de expressão artística. Eu escrevo à minha maneira, do meu gosto. Se não tiver público, se não tiver audiência, muito bem. E aprendi isto também com uma produtora que me dizia, muitas vezes nós criamos projetos espetaculares, mas que naquele momento o mercado não está preparado para os receber ou está virado para o outro lado. E, portanto, temos de esperar pelo timing certo para voltarmos a investir. Portanto, mesmo que o mercado não absorva esta minha ideia, eu lembro-me, foi um desafio. Então, e agora, como é que eu vou fazer? Fui à procura, tive de fazer reunião com editoras, descobri uma editora que me tratou muito bem, foi lá que eu editei o livro, que é a Alfarroba, e então descobri um mundo novo, não é? Tudo o que é isto da edição, toda a nomenclatura, toda a terminologia, que eu não fazia a mínima ideia. Portanto, eu não quero ficar dentro de uma caixa. E acho que é isso que eu também procuro que os meus alunos desenvolvam. Nós não somos só uma coisa, podemos ser muito bons técnicos numa determinada área, mas não somos só uma coisa, podemos criar, desenvolver mais. Sim, estava aqui a pensar que nós já fizemos muitas coisas juntos, e aqui em montagens contava aos técnicos o nosso primeiro rider técnico que fizemos, que fomos quase gozados pelos técnicos porque não fazia qualquer tipo de sentido, mas aí está. Por exemplo? É uma evolução de que não está bem, vamos humildemente aprendendo e evoluindo, e hoje há de ter falhas também, mas claro, já vai eu até me lembro de um projeto que nós montámos, que tivemos um ensaio só de som antes do concerto, foi para aí 2 horas antes do concerto, e tu tiveste de fazer uma viagem de 1 hora, porque foi 30 minutos mais 30 minutos, para ires a uma FNAC, nós estávamos longe, para ires a uma FNAC buscar uns cabos, porque nós não tínhamos no Rider Técnico, e assumíamos que era óbvio que todos os teatros tinham, e aquela sala não tinha. Obviamente, grande erro. Portanto, é isso, e nós aprendemos também com isso. Mas sabes, Mas eu acho, desculpa, eu acho que na música, nas artes, é bom isso, ou seja, temos que perceber não se ensina muito isso ainda, mas de marketing, de comunicação, de técnico, e quem faz projetos não conhece, e às vezes falha isto, falha aquilo, então não vou fazer as luzes. Micael, e também é preciso que por exemplo, no ensino, as direções pedagógicas estejam receptivas a isso. Uma das minhas palestras é sobre, é sobre gestão e desenvolvimento artístico. O que é que eu falo nessa palestra?
grandemente falo sobre a nossa perspectiva de construção pessoal, de construção artística, mas sobretudo depois uma coisa muito mais específica, mais prática, que é como desenvolver um projeto, por onde é que eu começo? E eu fiz uma proposta já a 2 escolas para incluírem no seu currículo uma disciplina de desenvolvimento artístico e não obtive resposta. Provavelmente porque as direções não acreditam na importância de uma disciplina destas. Mas é tão importante. Por exemplo, os músicos, na sua grande maioria, são trabalhadores independentes. E poucos são aqueles que sabem passar no recibo verde. E sabem, e agora o repaque que veio, como é que é? E sei lá, como é que me vou coletar? Como é que me vou inscrever nas finanças? Tudo isto são detalhes muito importantes e que se um jovem com 16 anos ou 17 anos, no final do seu ensino secundário, fosse briefado, fosse informado, às vezes basta um ano letivo para abordar todas estas questões. Provavelmente conseguia inserir-se no mercado de trabalho de forma mais fácil. E muitas vezes evitar ser enganado ou evitar cometer erros que lhe podem custar a continuidade da colaboração com aquela organização. Quer dizer, portanto, também é preciso que haja um interesse. Provavelmente o interesse também diz respeito a questões financeiras. Não é possível comportar mais um professor e mais uma disciplina. Ok? Enfim. Mas aquilo que eu acho é que se houver interesse pedagógico em construir o currículo de formação dos alunos, nós podemos realmente descobrir aqui novas estratégias de fazer com que os alunos não vivam num sistema fechado. E quem sabe que um músico que esteja a fazer um ensino superior numa área, uma licenciatura, imagina, em intérprete, em instrumentista, que não pense que esse percurso ficará por aí. Ou seja, que sabe que ele se vai dedicar imenso àquilo, possivelmente para construir a sua carreira como intérprete, mas que aquilo poderá não ser só isso. Não é? Não, sim. Porque eu sempre vi isso desde que voltei para Portugal. Portugal tem espaço para tudo. É muito difícil, é um caminho muito chato. Temos que andar para ter uma resposta. A média de e-mails que deve enviar ou que enviava era em volta de 100 ao dia. Para termos uma resposta e às vezes quase sempre negativa. Mas nós começamos alguns projetos em salas muito pequeninas e que enchemos o ano passado o Coliseu do Porto. Ou seja, certo, de coisas que se me dissessem quando tudo começou. Se acreditavas que isso é possível, não é? Foi perfeito, não, mas está, mais vale feito que perfeito. Acho que aos poucos vamos crescendo e acho que em Portugal é preciso que alguém os guie ou que ajude as pessoas que não sabem ainda. Sim, porque acham que está muito formatado a uma coisa e esquecem-se que... E isso só pode partir da formação. É fundamental que nós individualmente como professores sejamos uma referência dessa abertura, dessa vontade de saber mais, de conhecer mais, mas é importante que a própria organização, a própria instituição tenha uma orientação pedagógica fundada nestes princípios, que é, vamos aprender mais, uma coisa muito simples, vamos aprender técnicas básicas de produção de som, de iluminação, não é? De imagem. Tudo isso é fundamental para o nosso percurso como artistas. É claro, nós não quero sequer incentivar ninguém a fazer um percurso sozinho, porque às vezes é insustentável, porque não conseguimos fazer bem tudo. Não é? Sim. Mas, mesmo estando dependentes de outros técnicos, se nós dominarmos a sua linguagem, a comunicação vai ser muito mais fácil. E, infelizmente, nós só vamos percebendo isso com erros. E isso custa-nos, às vezes, uma figura de idiota. Eu continuo a fazer essa figura muitas vezes, mas era evitável. Algum episódio assim mais que nos tenha passado, mas já não me vem à cabeça. Muitas coisas, sei lá, sim. Mas já houve falhas e tu dizias que muitas vezes não te respondeu aos e-mails. Naturalmente mas também. Hoje penso, sabes que porque felizmente às vezes estou do outro lado, sou a pessoa que recebe e-mails, certo, muitos e-mails, e não vejo, não é com maldade nenhuma, é olho e next. Porque a cabeça está a mil e eu não. Sim, e depois esqueço-me. E tens de filtrar, não é? Porque imagino um teatro municipal, uma câmara municipal. Quantos e-mails recebem? Às vezes nem chega lá. Um gestor cultural tem um trabalho muito difícil, que tem de apurar-se muito o seu critério de decisão e de filtragem. E isso é difícil. E é claro, recebe se calhar centenas de e-mails por dia, dezenas de e-mails, e não conseguem... Não é com maldade ou que o projeto não seja bom. É isso.
provavelmente não se enquadra no perfil da programação daquela temporada e muitas vezes não há espaço para responder aos proponentes de forma educada e atenta isto, que é, não se enquadra no nosso perfil. Não há espaço para isso. E nós muitas vezes achamos que estão a negligenciar, que o nosso projeto não vale nada. E depois também há outra coisa que é, muitas vezes tu tens de construir o teu não é? Para que o teu nome seja reconhecido quando tu envias um e-mail. Ok, isto é do Miquel Faustino, ok, então deixa lá ver o que é isto. E eu sinto isso, se calhar há coisas que eu envio e também tem que ver com a forma como enviamos, com o conteúdo, sei lá, e-mails muito extensos. Claro que ninguém vai ler, isto fica aqui a dica, não é? Mas há várias estratégias e isso tem de ser ensinado na escola, na minha opinião, porque é o espaço de excelência da formação. Não é? Era evitável, era escusado nós perdermos energia a cair, a falhar, não é? Era escusado se fôssemos informados mais cedo. Não. E depois há pessoas que pensam isto, que é, na nossa área isso é um pouco evidente, que é, eu não vou passar esta informação ao outro porque senão o outro vai ser melhor que eu, então vai ser igualmente bom quanto eu. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Quanto melhores todos formos nós a fazer as nossas coisas, a dominar as nossas áreas, mais vamos conseguir construir em conjunto. O conhecimento não se esgota e tem de ser partilhado. Nós um dia, quando formos daqui embora, o conhecimento cá vai cá ficar todo. E fomos idiotas em fechar-nos, em achar que devíamos guardar as coisas para nós. Porque quanto mais guardamos para nós, menos os outros também partilham connosco. Sim, então, acho que isto tem de ser também um trabalho cooperativo. É um exemplo. Na estrutura de uma orquestra, existe um músico que faça parte do quadro de uma orquestra, tem a exigência semanal de estar em forma e de fazer um excelente trabalho. E o maestro é uma figura que muitas vezes, sendo convidado, vai esporadicamente a aquela orquestra. E portanto é uma figura que não faz parte daquele grupo de pessoas e que é um líder, tem de ser um líder, tem de ser uma referência, mas muitas vezes os grupos são muito pouco cooperativos, são muito pouco cooperantes. Quer dizer, os músicos olham para o maestro como uma figura externa, como um tipo que vai lá e que se não for a referência então já não vale nada. Mas e a referência em quê? Muitas vezes o maestro poderá não ser extraordinário na sua géstica, mas é extraordinário no seu conteúdo. Muitas vezes não é extraordinário no conteúdo, mas é extraordinário na energia que tem a trazer para o grupo. E muitas vezes não é nada, provavelmente é o meu caso. Mas lá está, mas também é um percurso que nós temos de traçar. Agora, porquê que não há uma perspectiva dos intérpretes? Provavelmente é pela forma como são tratados pelas direções, pelas organizações, mas porquê que não há uma estratégia mais cooperante? Que é, ok, o nosso objetivo é fornecer ao nosso cliente, que é o público, um produto de excelência. E esse produto de excelência pode ser de várias formas. Muitas vezes este maestro tem uma forma diferente de ver a música. Vamos experimentar. Também, se estivéssemos sempre a fazer as coisas à nossa maneira, isto perdeu o interesse, porque passas anos numa orquestra, não é? Sentado no mesmo lugar. Portanto, às vezes, mais valia dar o benefício da dúvida e ser cooperante. E isso por exemplo, não acontece. Eu creio que isso tem que ver com o nosso sistema de ensino, com a perspectiva pedagógica da formação, que é, todos devíamos aprender a partilhar mais conhecimento, a escutar mais dos outros que tenham experiência ou que tenham mais formação, ou dos nossos pares, que é muito importante. E enfim, na vida sermos todos muito mais cooperantes uns com os outros. Todos temos a ganhar uns com os outros e não só numa perspectiva de dependência, porque eu dependo de um técnico de som para fazer, ou dependo de um técnico de imagem para potenciar o meu projeto. Está bem, mas se esse técnico de imagem no meu projeto, se ele der a sua perspectiva, se participar a seu gosto e se deixar o seu cunho pessoal, ele vai se sentir mais integrado, mais feliz e muito provavelmente o meu projeto vai ganhar muito mais. Dúvida, eu volto a um assunto, ao tema, por exemplo, da Vila Compasso. Mas não preciso ir tão longe. Estive a gravar recentemente um disco com piano. E a pianista perguntava-me, bom, mas como é que pretendes aqui? Honestamente, eu pretendo como tu quiseres. E depois vamos tentar juntar, vamos tentar ter aqui uma perspectiva em comum. Quanto mais todos num projeto se sentirem bem e se sentirem que aquilo também é parte deles, o projeto vai ganhar muito mais. Com a Vila Compasso aconteceu-me isto. A ilustradora perguntava-me ao início, então, mas o que é que tu pretendes com as ilustrações? Eu disse, olha, tenho aqui a história
e tenho aqui uns fecheiros áudio da música que construí. Este é o cenário musical, é o cenário que eu tenho. Lê a história, ouve e faz exatamente aquilo que tu quiseres. Isto é para crianças, falei-lhe do público-alvo, é fundamental, e disse-lhe apenas, gostava de algo muito colorido. É para crianças, é só isto. E ela fez-me várias perguntas e eu disse, não, a sério, em sentido absoluto, faz exatamente como tu quiseres. Quando eu recebi o produto final, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado. Mas nem por sombras eu me senti... Não me senti enganado. Eu senti-me feliz porque achei que o meu projeto ia ganhar muito mais por ter a identidade de outra pessoa lá. E garantidamente uma coisa. Se eu tivesse dito àquela pessoa o que é que eu queria, não ia... provavelmente o projeto não tinha ganhado tanto. Sim. João, sabes que podíamos estar aqui a falar o tempo todo. Eu tenho a agradecer não só por teres aceito o convite, obviamente, mas tudo o que temos feito juntos e pela pessoa que és. Além de músico, compositor e tudo o que fazes bem feito, é a pessoa. Obrigado, amigo. Obrigado.